por este momento tão especial que Ele nos dá de estarmos na Sua presença. Hoje, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Que os irmãos abram a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o capítulo 12. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 17. Amém? Você que nos assiste também pode estar abrindo a sua Bíblia, pode estar meditando junto conosco na palavra do Senhor. Quinta-feira passada falamos sobre a volta de Cristo. Estudamos um pouco sobre o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E nesta noite estaremos falando um pouco da igreja, da perseguição à igreja também, né, dando continuidade até a volta de Cristo. Estaremos passando por momentos difíceis, porém também o Senhor, Ele nos dará vitória em tudo que viemos fazer aqui nesta terra como igreja do Senhor. Ele será conosco. E o texto aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: E viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dara à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente
arrajou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Jesus, e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Ó Deus, abre a nossa mente, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, que a cada dia nós viemos estar atentos à tua voz, a aprender a tua palavra, a colocar em prática a tua palavra, sabendo que és Senhor, Pai da igreja, és Senhor de cada um de nós. Nos ajuda a vivermos a tua palavra a cada dia. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, purifica, Senhor, as nossas vidas. Santifica-nos na tua palavra ela é a verdade. Continua abençoando, Pai, os teus filhos aqui neste lugar. Continua abençoando cada um, Senhor, que nós venhamos aqui estar atentos à tua voz, aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja nesta noite. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui de Apocalipse, ele é um texto bastante polêmico. Ele é um texto que há uma confusão muito grande por parte de alguns, porque algumas igrejas, como a Igreja Católica, ela atribui esta mulher como Maria, né? Outros atribuem esta mulher como Israel, e outros atribuem esta mulher como a igreja. E aí, né, há um debate muito grande acerca desse texto, acerca dessas informações a qual a revelação que o Senhor deu a João ali na ilha de Patmos. E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, quando nós começamos a entender, né, acerca da interpretação, pois o livro de Apocalipse, ele é um livro alegórico, ele é um livro que ele é tratado com muitas simbologias, né? Ele não fala de uma forma literal para a igreja, né? Em alguns momentos sim, mas ele é muito simbólico, e por causa disso, muitas vezes causa algumas confusões de interpretação da palavra do Senhor. Mas quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, sabemos que a palavra do Senhor ela não se contradiz, né? E alguns, né, debatem acerca desse texto, né? Principalmente os católicos, eles acreditam que esta mulher era Maria, e eles usam esse texto para afirmar que ela foi assunto aos céus, ela não passou pela morte, ela foi arrebatada, e eles usam esse texto para declarar isso, né? Porém, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós passamos a perceber que esse texto, ele se trata da igreja. É necessário nós pegarmos o texto e o contexto para compreendermos a palavra do Senhor. E aí, né, essa interpretação entende que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né, a igreja é um só lugar. E a mulher aqui, ela é simbólica, pois ele mostra tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento o Senhor, ele usando a figura da mulher para atribuir à igreja, né? A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Efésios, né, que por isso deixará o homem, Efésios 5, o 31 e o 32, ele vai dizer: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, né? Veja aí, Efésios 5, 32, né? O 31, ele vai dizer: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí o 32 vai dizer: este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que a igreja, ela é a noiva do Senhor. Ela
um dia se encontrará com o Senhor, estaremos com Ele para sempre, haverá este casamento, e o Senhor, Ele é aquele que cuida da sua noiva, Ele é aquele que cuida da sua igreja. E quando os textos, né, atribuídos à mulher, o Senhor muitas vezes Ele vai atribuir à igreja, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar justamente sobre essa referência e sobre esse mistério, né, de deixar o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. E aí ele fala, ele adentra, ele mostra acerca desta intimidade que a igreja ela tem com o Senhor, do amor que o Senhor tem pela sua igreja, a ponto de se entregar por ela, como a palavra do Senhor nos diz, que o homem também deve se entregar pela sua esposa, como Cristo se entregou, né, pela sua igreja. E aí ele vai falar desse mistério da igreja, ele usa esta alusão, né, ele fala de coisas naturais aqui, para que o homem pudesse compreender, né, diante da sua vivência aqui nesta terra, acerca da vontade, dos pensamentos de Deus para a sua igreja. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Satanás, ele foi expulso dos céus, e ele veio aqui para esta terra, e ele começou a perseguir a mulher e todos os seus descendentes, né? Aqueles que nasceram do Senhor, e a igreja, ela passará por muitas perseguições aqui nesta terra, até a volta de Cristo. Quando nós, né, passamos a entender esta alusão de Cristo e a igreja, e esta mulher como a igreja do Senhor, nós também podemos ver lá no livro de Isaías, o capítulo 50, se você vê aí o livro de Isaías, o capítulo 50, o versículo 1, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a rejeitei? Quem é o meu credor? A quem eu vos vendi? Foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões, vossa mãe foi rejeitada. Veja, irmãos, que ele trata Israel aqui, no Velho Testamento também, como esta mãe, como esta mulher, que o Senhor a rejeitou por causa dos seus pecados. A palavra vai falar, quando, né, o povo de Israel, eles se vendiam a outros deuses, a palavra do Senhor nos diz que eles se prostituíam com outros deuses. Eles se relacionavam com outros deuses, aonde Deus ele constituiu a igreja, onde Deus ele constituiu um relacionamento com o povo de Israel, né? Mas eles deixaram de se relacionar com o Senhor, de ter uma intimidade com o Senhor, e foram se relacionar com outros deuses. E aí ele fala do pecado do adultério, do pecado da idolatria, né? Se você vê o capítulo 54 de Isaías, e o versículo 1, 54 de Isaías, e o capítulo 1, ele vai dizer: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, e exulta com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Então, ele fala da mulher estéril, e ele está tratando com Israel como esta mulher, né? E ele fala que devemos se alegrar, exclamar, né? E ele começa a dizer: vocês que não tiveram dores de parto, porque a desamparada tem mais filho do que a casada, diz o Senhor. Ele estava justamente declarando como povo de Israel, né? Onde o Senhor os fez nascer como filhos, deu à luz aquele povo, porque o Senhor chamou de seu povo, de nação santa, de povo adquirido, de propriedade exclusiva do Senhor, né? Nasceram da parte do Senhor sem precisar terem dores de parto, ou seja, sem precisar Jesus ele vir aqui nesta terra, se entregar na cruz do Calvário, e o Senhor já chamava aquele povo, né, de povo adquirido, de seus filhos, né, nascidos do Senhor, né? Se você vê lá em Oséias, o capítulo 2, para que os irmãos entendam que o Senhor ele sempre tratou tanto Israel como a sua igreja, como esta mãe, como esta mulher. Oséias 2 e o versículo 1 vai dizer a palavra do Senhor: dizei a vossos irmãos, e as vossas irmãs, não, está errado, não é esse texto.
Oséias. Eu acho que eu errei aqui a referência. Eu errei aqui a referência. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, o Senhor ele tratando justamente esta mulher como a igreja ou como o povo de Israel, né? E aí lá no capítulo 5 de Efésios ele vai falar, lá no Novo Testamento, deixará pois o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. E ele fala deste mistério que é a respeito de Cristo com a sua igreja, onde o Senhor deixou o seu trono de glória, e ele veio aqui a esta terra e se uniu. E a Bíblia diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Aí aqui em Apocalipse, o capítulo 12, né, nós fizemos essa introdução para que os irmãos compreendessem, né, o que o Senhor ele está falando aqui em Apocalipse. Aí ele vai dizer, e viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você vai ver aí, irmãos, o Senhor falando desta mulher que ela está vestida de sol. A palavra do Senhor nos diz que os crentes, que a igreja, os salvos, né, não vou dizer os crentes, porque até o diabo ele é crente, né, ele crê no Senhor, né, e crente significa isso, mas a Bíblia nos diz que nós fomos chamados para sermos luz do mundo, né? A Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. E aí ele trata aqui no versículo 1 que ele viu uma mulher vestida de sol. E este sol significa, né, que ela é gloriosa, que ela é exaltada, que reflete o brilho da glória de Deus. Este brilho que está em mim, que está em você, que está na igreja do Senhor, hein, que ele reflete em meio às trevas. A gente sabe que este mundo, ele está caminhando a passos largos para o inferno. A igreja, ela anda na contramão do mundo. E o brilho da glória do Senhor reflete neste mundo. Por isso que o Senhor falou que vocês são o sal da terra e a luz deste mundo. Quando o Senhor ele chama aqueles para o seguir e para o servirem, ele começa a declarar, e o escritor aqui, o João, ele falando através desta visão, que a igreja ela é como um sol e como a lua debaixo dos seus pés. Ele vai tratar aqui a lua está debaixo dos seus pés, isto é, ela exerce o domínio pela autoridade otorgada pelo Espírito de Deus, pelo Cordeiro que se entregou por nós. A Bíblia diz que o Senhor, quando ele veio, ele disse, a mim é dado todo o poder na terra e no céu. E aí, quando ele vem para os seus discípulos, ele chama eles como coluna, né, e firmeza da verdade, como o próprio Cristo, e ele diz, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos de todas as nações, colocai as mãos sobre os enfermos, porque eu vos dou autoridade para isso. Para vocês curarem os enfermos, para colocarem a mão nos endemoniados e eles serão libertos. E a palavra do Senhor vai nos declarando acerca dessa simbologia também, mostrando que a igreja, ela é, né, gloriosa, ela é exaltada, ela contém este domínio, esta autoridade outorgada pelo Senhor. Aí ele continua aqui, né, que ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Não, ele no versículo 1 ainda, ele fala que ela tem debaixo dos seus pés, né, ela diz aqui no versículo 1, vestida do sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso, na questão das estrelas que ele fala aqui, ela tem na sua cabeça 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa e ela é vencedora. A igreja do Senhor, ela foi constituída, ela foi posta aqui na terra, como já foi falado aqui nesta noite, que o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos que lutas e perseguições sempre estarão vindo sobre a sua igreja. Aquele que a Bíblia diz que piamente querem seguir a Cristo Jesus, querem servir ao Senhor, padecerão perseguição. Aquele que quer andar nos caminhos do Senhor, aquele que verdadeiramente carrega consigo o nome de Cristo,
A palavra do Senhor nos diz que o mundo passa a nos odiar. O mundo passa a lhe odiar. Só por você carregar em si o nome de Cristo. Né? Nós não carregamos em nós a placa da igreja A ou a placa da igreja B. Mas nós carregamos o nome de Cristo. E a igreja do Senhor, né, somos nós. A igreja não é a placa em si, né, não é a razão social, mas é justamente eu e você, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabemos que o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Irmão, eu sei que ele está em todo lugar, ele está, né, com seus olhos abertos para todas as coisas, mas o Senhor, ele habita dentro de mim e de você. Quando nós saímos aqui, irmãos, de dentro desta igreja, o Senhor, ele não precisa ficar aqui. Né? Eu sei que muitas pessoas falam isso, antes de nós chegarmos aqui, tem até um hino, né? O Senhor já estava, né? Mas isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? A palavra do Senhor nos diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. É assim que a palavra do Senhor fala. Né? Então, que nós entendemos que o Senhor, ele é aquele que habita em nós, ele está comigo e com você. Aleluia. Quando você sai daqui, o Senhor, ele está indo com você. Quando nós saímos desta porta, o Senhor, ele passa a ir junto com você. Ele passa a estar com você, ele passa a estar defendendo, ele passa a estar cuidando da sua vida, como, aleluia, um noivo, como um esposo que cuida da sua esposa, como o Senhor que cuida, né, da sua igreja, assim ele cuida de cada um de nós. E é necessário nós compreendermos e entendermos isso, e ele fala desta autoridade que ele conduziu, que ele deu à igreja, né, que deu este domínio. Como ele fala dessas estrelas, a palavra do Senhor nos diz que ele chama as estrelas pelo seu nome, elas ouvem a sua voz, elas se apresentam diante do Senhor. Né? E o texto ele vai estar mostrando justamente isso. Né? E aí lá no versículo 12 ele vai dizer que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja, irmãos, ela, enquanto estar aqui na terra, depois que ela foi gerada pelo Senhor, né, depois que ela foi posta, foi edificada, né, a palavra do Senhor nos diz que padeceríamos várias perseguições, várias tentações, várias lutas, tribulações, mas a palavra do Senhor nos diz que vocês não se turbe o vosso coração. O Senhor, ele falou isso para a sua igreja. Crede em Deus, crede também em mim. Né? Porque na casa do meu pai há muitas moradas, e não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Eu vou, mas voltarei. Foi justamente o estudo de quinta-feira que o Senhor ele voltaria para buscar a sua igreja, para estar conosco todos os dias, né? Para nos livrar da tentação que há de vir sobre toda a terra. Né? E aí, irmãos, há várias especulações acerca desta situação, mas a palavra do Senhor nos diz que a igreja, ela vai ser perseguida. Né? Se alguém acha que, né, algumas pessoas, muitas vezes, quando se entrega ao Senhor Jesus, entrega a sua vida a Cristo Jesus, começa a passar por algumas lutas, por algumas tribulações, e começam a dizer, eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu me converti, eu achava que agora na minha vida só seria bênção. E muitas vezes, né, não passa nem um mês como novo convertido, já desvia e sai, porque parece que as lutas aumentaram, parece que as tribulações vieram com mais força sobre a minha vida. E o que é que está acontecendo? É porque você incomoda o inimigo. E o inimigo, ele sabe, irmãos, que os dias dele estão contados, diz a palavra do Senhor, lá no versículo 12, né, do capítulo 12, veja aí. Por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que naquele último dia, o diabo será lançado no lago de fogo. Né? Existe o inferno e existe o lago de fogo. E aí a palavra do Senhor nos diz que naquele último dia, quando o Senhor, ele destruir, quando o Senhor, ele, né, por fim, vier com a sua igreja,
quando haver o milênio aqui na terra, haverá uma batalha. E ali, irmãos, será o fim de todas as coisas aqui nesta terra. E estaremos para sempre com o Senhor. E o diabo será lançado, irmãos. A Bíblia diz que pouco tempo lhe resta. E ele desceu, né, com cólera, com ira, para perseguir a igreja, para perseguir aqueles que servem ao Senhor, para destruir aqueles que foram gerados pelo Senhor. E aí o texto vai nos mostrar sobre isso, e quantas lutas, irmãos, nós travamos, quantas perseguições nós travamos. E alguém, né, a teologia da prosperidade vai dizer que, né, se você é crente, se você é servo do Senhor, não é para padecer, não é para estar em sofrimentos ou lutas, não. A palavra do Senhor não nos diz isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Aflições, todos nós vamos passar. A igreja do Senhor vai passar por muitos momentos de aflições, de lutas, de perseguições. Quando nós vamos ver as cartas das igrejas da Ásia, aqui em Apocalipse, né, a gente vai ver o Senhor falando sobre essas coisas. O anjo da igreja escreve, né, exortando, abrindo os olhos, para que possam compreender a vontade do Senhor para a sua igreja, para a sua noiva, que ela deve estar adornada, que ela deve estar sem mancha, sem mácula, que é necessário ela estar a cada dia se aproximando mais deste noivo, para que ela esteja protegida pelo Senhor. E assim somos nós, cada um de nós. Aí lá o versículo 13 ele vai dizer: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse, né? O texto, irmãos, ele vai falar justamente desta mulher, que estava para dar à luz, e aí ele traz a alusão justamente a Cristo Jesus, porque você vai ver, irmãos, Israel sendo chamado de mãe, sendo chamado desta mulher, no Velho Testamento, os textos que nós lemos aqui, e aí a palavra do Senhor nos diz que por causa desta mulher, por causa deste povo que pecaram, que falharam, né, precisou vir Cristo Jesus, né? E lá em Gênesis vai falar que da cabeça, né, da semente da mulher nascerá um que esmagaria a cabeça da serpente. Então o texto ele vai mostrar justamente que o Senhor ele veio não por causa de Maria, né, não porque Maria não tinha pecado, porque Maria também tinha pecado, né? A Bíblia diz, antes de Abraão, o Senhor falando, Jesus falando, eu sou. Amém? Aleluia, ele já existia no princípio de todas as coisas. Então, né, Maria, ela é bem-aventurada, ela é conhecida como bem-aventurada, como uma mulher virtuosa. Porém, irmãos, a adoração, a honra, a glória é ao Senhor. E o Senhor, ele foi gerado aqui nesta terra justamente por causa dos nossos pecados, por causa que esta mulher, ela precisou dar à luz para que o Senhor, ele salvasse a igreja, para que o Senhor trouxesse de volta para si o seu povo, né? E aí o dragão, irmãos, estava ali no céu, ele era acusador, e a palavra do Senhor nos diz que ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos junto com ele, os seus demônios, né? Anjos caídos, que passam a militar aí contra a igreja do Senhor, que passam a militar contra as nossas vidas, e é necessário nós estarmos guardados. Eu meditando na palavra do Senhor, né, nós vemos que Asaf, nós lemos aqui o Salmo, um dos Salmos de Asaf, o 84, e nós vemos que ele foi um dos que estavam servindo ao Senhor, que andava na presença do Senhor, mas por causa das lutas, das perseguições, ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e ele quase se desvia, porque ele achava que ele não poderia, porque tantos ímpios muitas vezes, né, estão em grandes alegrias, em festas, em regozijos, e eu que sirvo ao Senhor,
Eu que ando na casa do Senhor, eu que ando na presença do Senhor, muitas vezes estou passando lutas, estou passando tribulações, mas o inimigo das nossas almas, irmãos, ele vem contra as nossas vidas, mas maior é a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o seu nome. Aleluia. Então o inimigo ele pode até pelejar contra você. O inimigo ele pode até pelejar contra a igreja, mas se você estiver escondido nos átrios do Senhor. Aleluia. Aleluia. A andorinha tem os seus ninhos, mas eu encontrei os teus átrios. Deus meu e Senhor meu. Mas vale estar um dia em teus átrios do que 1000 em outro lugar. Aleluia, é muito melhor estar guardado no Senhor. O Senhor, Ele falou para Israel, quantas vezes eu quis esconder vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Porque o povo de Israel, quando o Senhor veio, eles não deram crédito, não deram credibilidade a Cristo Jesus. Aí o Senhor disse, eu quis cuidar tanto de vocês, eu quis colocar vocês em segurança, mas vocês não deram ouvidos à minha palavra. E como é importante a igreja do Senhor, eu, você, irmãos, estarmos a cada dia escondidos no Senhor, guardados no Senhor. Quantos irmãos em tempo presente que estão padecendo perseguições, lutas, têm pensado em sair da presença do Senhor, têm pensado em sair da casa do Senhor. Cuidado, porque você vai passar a andar em caminhos escorregadios. Porque Asaf, quando ele quase se desvia, ele disse, eu percebi quando entrei no templo, e eu vi que os ímpios, que esses que vivem em festas, que esses vivem em glotonarias, que esse que vive uma aparência que está tudo bem, mas quando cai não tem quem o levante. Mas quando nós servimos ao Senhor, o Senhor ele é aquele que dá graça, o Senhor ele é aquele que nos levanta, porque na casa do Senhor, na presença do Senhor tem perdão, na presença do Senhor tem graça, na presença do Senhor tem misericórdia. Mas o diabo, irmãos, não tem nada dessas coisas, não. O diabo, ele veio para destruir. Ele veio para matar. Ele não tem pena de mim, de você. Ele não tem misericórdia. Nele não tem graça. E muitas vezes o mundo, as pessoas estão brincando, né, com essas coisas. Mas o Senhor disse que Ele usa de misericórdia até 1000 gerações. De longanimidade, como Ele falou para o povo de Israel. Aleluias. Aí lá no versículo 5 ele vai dizer, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações com centro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Versículo 6, a mulher porém fugiu para o deserto, onde ali havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A palavra vai falar aqui, irmãos, de um período, de um tempo que se passará na terra, a qual o Senhor viria para buscar a sua igreja, a qual o Senhor daria cabo. O Senhor deu esta revelação a Daniel lá, né, a partir do capítulo 11 de Daniel. Nós, para entendermos esse texto, precisamos estar meditando junto com Daniel, né? Se você vê lá em Daniel o capítulo 7 e o versículo 25, vai dizer, falará palavras contra o Altíssimo, e oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e as leis, os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Você vai ver, irmãos, que o Senhor dá essa revelação a Daniel também, que quando estiver perto da volta de Cristo, nós falamos sobre isso na quinta-feira, né? O saber ele se multiplicará, a ciência vai se multiplicar, eles procurarão mudar os tempos, as leis, aquilo que era verdade, né, vai passar a ser mentira, e aquilo que é mentira passa a ser verdade, e tudo isso tem acontecido nos dias presentes, né? Estão mudando as leis, e o Senhor, Ele já revelou que isso tudo aconteceria, né? E serão entregues na mão por um tempo, né? Enquanto as perseguições, a palavra do Senhor nos diz que o diabo ele é o príncipe deste século, e ele cegou o entendimento. Veja que quando Jesus ele é tentado no deserto, ele leva Jesus para um alto
né, no cume do monte e diz: olha, tudo isso eu te darei. Porque o homem, o pecado, né, se deixou levar pelo pecado e entregou a Satanás, né, este mundo, as coisas deste mundo, e ele começa a oferecer para que ele o adore, para que ele se prostre diante do Senhor. E o Senhor diz: para trás de mim, Satanás, porque só ao teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, irmãos, eu estou trazendo o entendimento, né, que a igreja, ela foi chamada pelo Senhor, ela foi transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e agora ela está guardada em Cristo Jesus. Ela está sendo cuidada pelo Senhor. O Senhor gerou, aleluia, a sua igreja, como esta mãe, como esta mulher, que ela é cuidada, adornada pelo Senhor. E aí, se você vê Apocalipse capítulo 7, ele vai falar desta igreja selada. O capítulo 7, o 3. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Ele vai dizer o seguinte, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então eu vi um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele fala aqui, irmãos, de um momento da grande tribulação. Ele fala de um momento que muitos que estarão passando pela perseguição aqui nesta terra, os que ficarem, serão selados pelo Senhor. Mas assim o Senhor fez com a sua igreja, através do Espírito Santo. Existe um selo de Deus que está em mim, está em você. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. O Espírito Santo de Deus está em você. Esses dias, irmãos, eu escutei um testemunho de alguém, né, que era serva do Senhor, que servia ao Senhor, e ela disse que na sua casa tinha um jardim muito bonito, e ela, quando chegou em casa do culto, quando ela chegou em casa, que ela voltando do culto, que ela olhou no seu jardim e tinham levado todas as suas flores, e ela amava aquelas flores. E aí descobriu-se que foi um macumbeiro ali da região, pegou aquelas flores e levou para o altar deles lá, para oferecer aos seus deuses. E aquela mulher, ela se entristeceu, ela começou a chorar, só que Deus começou, através do seu espírito, falar no seu coração: olha, não se preocupa, porque eu tenho um mistério nesta situação. E ela levou aquelas flores para lá, e aqueles homens começaram a fazer, né, suas danças, tentando baixar, e nada baixava, e nada acontecia. E nada acontecia naquele lugar, eles querendo que, né, se personificasse ali aquelas entidades através daquelas pessoas ali, e eles sem entender nada o que estava acontecendo, porque eles, né, nas suas festas tiveram ornamentar os altares dele com aquelas flores. E aí, em um dado momento, uma entidade ali baixa num daqueles que estava ali e diz: olha, quem trouxe essas flores para aqui? E aí o rapaz lá se identificou, né? E ele disse: rapaz, foi eu que trouxe essas flores. Leve essas flores para o lugar da onde você tirou. Devolva, porque aonde você tirou estas flores, existe um Deus que tem impedido de nós podermos, né, estar agindo aqui neste lugar. E quando ele leva aquelas flores de volta para a mulher, e ele pergunta: olha, o que é que aconteceu, que eu levei essas flores lá para os trabalhos que nós fazemos e nada aconteceu? A que Deus você serve? E ela disse: eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, eu sirvo ao Rei dos Reis. E aquele homem, ele se depara diante daquela mulher chorando, arrependido, e dizendo: eu também quero este Senhor, eu também quero este Deus. Aleluia. Porque quando o inimigo, irmãos, ele tenta contra a vida de um servo do Senhor, ele não está mexendo com o servo do Senhor, mas ele está mexendo com o próprio Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, né, quando perseguia a igreja, que ainda era Saulo, e o Senhor disse: a quem tu persegues? Né, a mim tu me persegues, Saulo. Você está me perseguindo, a igreja do Senhor. Ele estava indo
matar, prender, ele aspirava, irmãos, morte. E este mundo está aí, aspirando, desejando, querendo destruir vidas, querendo fazer parar a igreja do Senhor. Mas maior é o que está conosco, maior é o que está contigo, maior é o que está com a igreja do Senhor, porque a igreja ela foi selada, ela foi adornada, o Espírito Santo de Deus está em você. Quantas pessoas, irmãos, andam atemorizadas, preocupadas com as ameaças do diabo, com as ameaças do inimigo, mas que nesta noite você entenda que o Espírito Santo do Senhor está na sua vida, que o Espírito de Deus habita em você. A palavra do Senhor nos diz, o salmista disse: não temerei mortandade que voe ao meio-dia, nem peste que voe ao meio-dia, nem mortandade que assole, né? Quantas vezes nós, como crentes do Senhor, estamos sendo atemorizados pelo inimigo, temos andado com medo, mas você é a igreja do Senhor, você foi selado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus está em você e o diabo não pode te tocar. Deus, ele é contigo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quais são os teus medos? Quais são as tuas preocupações? Quais são as ameaças do inimigo que tem preocupado a sua mente? Mas nesta noite o Senhor está falando através da sua palavra: você é a igreja, você é selado, aleluia. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Ele tem que pedir permissão, irmãos, assim como ele fez com Jó. Então não precisamos andar com medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Se você vê lá em Apocalipse capítulo 11, eu já estou terminando, Apocalipse capítulo 11, você vai ver que a igreja, ela é medida, ela é regada pelo Senhor. Capítulo 11, o versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Amém? Aleluia. Mede, analisa, tenha cuidado, aleluia, né? Dispõe-te, aleluia. Quem aqui está no altar do Senhor? Você está no altar do Senhor? O Senhor, ele te conhece, ele sabe como você está diante dele, ele está com seus olhos atentos às suas orações, ele está com os seus ouvidos atentos, né, a tudo que você tem falado diante dele. Ele tem cuidado da sua vida. Não pense que você está só, não pense que você não tem sido, né, alcançado, a sua vida não está sendo alcançada pelo Senhor, porque o Senhor, ele é aquele que ouve as nossas orações, ele ouve o nosso clamor. Agora é necessário nós estarmos no altar, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós quando compreendemos esta palavra, quando nós entendemos esse texto do capítulo 6, o Senhor, ele começa a falar da sua igreja, ele começa a falar que o diabo, ele veio ferozmente, ele vai nos perseguir, ele vai tentar contra a minha vida, contra a sua vida, mas maior é o que está conosco. Nem lá no capítulo 12 de Apocalipse, dando continuidade aqui, lá no versículo 13, ele vai dizer: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz e o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente. Aleluia. O Senhor, ele é aquele que nos esconde. Isaías, ele escrevendo, ele dizendo que aquele que espera no Senhor subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Os jovens podem até se cansar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. O diabo, ele vem, a Bíblia diz, né, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é assim que a palavra do Senhor nos diz? Você tem resistido? Você tem estado firme na presença do Senhor?
Enquanto você resiste, o Senhor vai te dando asas como águia. Ele vai te levar para o seu lugar secreto. O diabo vai ficar procurando, a serpente fica procurando os escolhidos, ele fica tentando, querendo destruir, mas o Senhor, Ele é aquele, irmãos, que se coloca como general de guerra na nossa frente, Ele é aquele que nos dá asas, aleluia. O salmista diz, Ele me faz andar como as corças. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor, aleluia. Ele nos faz andar sobre as nossas alturas, aleluia. Ele é aquele que nos leva, irmãos, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele, aleluia, que sabe as armadilhas, as ameaças do inimigo contra a nossa vida, aleluia, e quantos livramentos da parte do Senhor sobre a minha e a sua vida. Então permaneça firme no Senhor, como igreja do Senhor, permaneça com os ouvidos atentos à sua voz. O Senhor, Ele revelou isso para a sua igreja, Ele falou que cuidaria, Ele falou que daria direção, Ele falou que alimentaria com a sua palavra. E como você chegou aqui nesta noite? Como estão as tuas forças? Espera no Senhor. O Senhor, Ele renovará as tuas forças. Aleluia, Ele te dará força como um jovem. Mesmo que muitos deles se cansem, que é símbolo de força. Mas o Senhor, Ele é aquele que renova as nossas forças, amém? Ele é aquele que renova as tuas forças nesta noite. Aleluia, Ele é aquele que se revela para mim e para você. Aleluia, eu queria terminar com esse texto de Daniel, o capítulo 12, o versículo 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele deu a revelação a Daniel, assim como o Senhor deu a João na ilha de Patmos. Aí lá no capítulo 12, o versículo 1 vai dizer, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito aonde? No livro. Seu nome está escrito. O Senhor, Ele vai livrar a sua igreja deste tempo, amém? Aleluia. Aí lá no versículo 2, Ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento. Olha o sol que resplandece. E os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, olha aquilo que Apocalipse falou, e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, quando a igreja for levada aos céus, instaurará a grande tribulação aqui nesta terra. Aí lá no versículo 8 ele diz, e eu ouvi, porém, e não entendi. Então disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, aprovados, aleluia, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aí versículo 12 ele diz, bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho, Daniel, até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos um Daniel, irmãos, como igreja do Senhor. Que o Senhor falou para Daniel, Daniel, neste tempo, antes que tudo isso aconteça, muitos serão purificados, muitos serão provados e aprovados, mas tu vai descer à sepultura, mas vai chegar um momento que serás chamado de volta para estar comigo por toda uma eternidade, porque descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quem aqui tem esperança? A palavra do Senhor nos diz que aquele que tem essa esperança conserva-se, santifica-se, busca a presença do Senhor, mantém-se em comunhão com o Senhor. A noiva, ela precisa estar em comunhão com o seu noivo, com o seu esposo. Ela precisa estar adornada, purificada e sendo cuidada a cada dia, assim seja eu e você, irmãos. Não te preocupa com as lutas que você tem passado. Não te preocupa com as perseguições que o diabo, ele veio aqui nesta terra para isso mesmo. Ele veio com cólera, com ira para querer destruir a minha e a sua vida, mas maior é o que está contigo. O Senhor, ele te dará a vitória, porque o Senhor disse, eu lutarei por você. Aleluia, o Senhor disse, eu estarei contigo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode se levantar as lutas, as batalhas, as perseguições, mas permaneça firme. Não permita que ninguém roube a sua coroa. Que esta palavra seja guardada no seu coração. Você é a igreja do Senhor. E se você é a igreja, você é cuidado pelo Senhor. Fica de pé nesta noite. Que nós possamos compreender esta palavra. Que o Espírito Santo te dê entendimento nesta palavra, nesta noite. E que nós venhamos colocar ela em prática em nossas vidas. É um estudo bastante complexo. É um estudo difícil, mas que nós venhamos a cada dia pedir sabedoria ao Senhor. Pedir conhecimento da parte do Senhor, que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais. Aleluias. Para que venhamos estarmos firmes até aquele grande dia, irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele é conosco, amém. Ele é com a sua igreja. Os cultos, ele permanece o mesmo. Domingo, escola dominical pela manhã. E à noite, culto de louvor e adoração. Que você possa estar aqui adorando ao Senhor junto conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. Amanhã, de manhã, escola dominical, e à noite, culto de louvor e adoração. Vamos? Domingo, não, falei de manhã. De manhã, no domingo, escola dominical. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, meditando na Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Senhor, sabemos que as lutas, elas são grandes. Sabemos que as batalhas, Senhor, que sobrevêm sobre as nossas vidas, são grandes, tremendas. Mas maior é a vitória, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas. Maior é o troféu que o Senhor tem para nos entregar naquele dia, que é a vida eterna. Ó Deus, nos ajude a estarmos firmados na Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha tirar do nosso coração todo desejo de desistência, pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não é com os que retrocedem, mas o Senhor é aqueles que prosseguem para o alvo. O Senhor é com aqueles, Pai, que estão firmes na Tua palavra. O Senhor é com aqueles, Pai, que estão desejosos de colocar a Tua palavra em prática na sua vida, porque o Senhor dá força, o Senhor dá graça, o Senhor dá refrigério, o Senhor levanta, Senhor, os caídos. Ó Senhor, que cada dia nós venhamos entender esta palavra. Sabemos, Pai,
Pai, que não é fácil a caminhada, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas somos igreja do Senhor, estamos contigo, o Senhor tem zelado pela sua igreja, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem mostrado o caminho da verdade, Senhor. Agora é necessário nós permanecermos, nós vivermos na tua palavra, negarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz. Não é fácil, Senhor, mas o Senhor é conosco, estamos te seguindo, o Senhor está na frente, conduzindo, abrindo a porta, livrando-nos de todo mal, Senhor, como um bom pastor de ovelhas para as nossas vidas. Obrigado por tudo, Deus. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma noite reparadora de sono. Abençoa a tua igreja, Deus, dá graça à tua igreja a cada dia. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Toda igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe toda igreja.